Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. A dica de hoje é sobre o React, mais especificamente sobre como que a gente pode criar composição de componentes no React, mas de uma forma um pouquinho diferente, né? Então como que a gente pode utilizar algumas áreas de um componente para injetar outros componentes, por exemplo. Tá? Então vou mostrar para vocês na prática, vai ficar um pouquinho mais simples a gente entender como que a gente pode fazer essa composição aí no React. Bom, primeiro, antes de a gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve, clica no sininho para você receber em primeira mão aí todas as novidades que a gente publicar no canal. Vai também no facebook.com/devpleno, curte a gente lá, segue a gente também, tá? Então, para você receber os conteúdos primeiro. E em devpleno.com, a gente tem muito conteúdo interessante lá no nosso site, tá? Então a gente tem séries gratuitas sobre o React, a gente tem muita coisa legal, tá? Então aproveita, entra no devpleno.com, deixa seu e-mail também lá, que a gente vai te mandar todas as novidades semanalmente aí, tá bom? Bom, vamos fazer aqui um componente para a gente brincar um pouquinho com a composição de componentes, digamos assim. Então olha só, o que eu vou fazer? Eu criei um aplicativo do básico aqui, né, utilizando o Create React App, e aí eu vou criar dois componentes para mostrar para vocês como que a gente pode compor um componente ou utilizar essa composição aqui no componente, tá? Então, eu vou criar aqui um panel. Esse panel, ele vai ser um Functional Stateless Component, né? Então, ele é uma função, digamos assim, a gente não tem o estado interno dele. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer ele retornar, e ele vai retornar duas coisas, né? Então ele faz um div, então vamos fazer aqui uma estruturinha dele aqui, ó. Ele faz um div, e ele coloca um header aqui, né? Então ele tem um header que pode ser um H1, e a gente vai colocar o header aqui, então header /H1. E embaixo a gente pode ter um P normal com footer, tá? Então só para a gente ter uma ideia de como que a gente pode fazer. Então olha só, eu tenho um H1 que eu posso ter qualquer coisa dentro e um P que eu posso ter qualquer coisa dentro. Então a primeira forma que a gente tem de composição é exatamente essa, né? Eu posso trocar esse header e esse footer. Por exemplo, ao invés de um texto, né, eu poderia colocar realmente um texto, então props.header e props.footer. Se eu pegar esse código agora e chamar aqui, né, vamos colocar aqui dentro do nosso app component, eu vou chamar ele aqui de panel, e eu vou passar para ele header é igual a uma string, né, olá mundo. E aí eu posso passar o footer, uma outra string, rodapé. E aí eu vou fechar ele aqui. Vamos ver ele executando. Ó, olá mundo, rodapé. Então, aonde eu mandei esse valor, ele escreveu o texto. Mas o mais legal é o seguinte, aqui eu posso fazer uma coisa diferente. Ao invés de mandar dessa forma, eu posso mandar um JSX. E olha que legal, eu poderia, por exemplo, ó, fazer um span, olá, mundo, exclamação, /u, /span. Então, ó, isso é um JSX, né? Porque está dentro do... Se eu tenho um JSX dentro do JSX, ele é um JSX. Olha que legal. Então, aqui a gente fez uma composição porque eu posso passar um outro componente aqui para ele, né? Então, como é um JSX, eu poderia colocar o HTML aqui mesmo, né? Essas tags de HTML, ou eu poderia passar, efetivamente, um outro componente, né? Então, percebam que não é só texto que eu consigo fazer a injeção, eu consigo injetar JSX. Então, eu consigo, por exemplo, ter um componente que depende de dois outros componentes, né? Então, no caso do panel, eu posso ter um componente que só fica no painel, no header, e um no footer, e aí eu falo, qualquer coisa que você quiser colocar, você quer colocar um mapa no footer, ou aqui, por exemplo, se fosse o caso de um body ou algo nesse sentido, você pode colocar. Então, isso facilita bastante você criar essa composição. Você pode fazer componentes mais genéricos, principalmente esses componentes estilo containers, digamos assim, que aí você pode colocar, injetar duas informações dentro dele, tá? Então fica muito legal. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso vir, por exemplo, fazer um header, né? Então ao invés de fazer o header igual a gente fez aí embaixo, a gente pode fazer o seguinte, ó, props, e aí dá um return,
E o return do header, ele é só algo nesse sentido aqui, ó. Ele vai retornar uma div, e eu quero o que passar aqui dentro, né? Então o que mandarem para ele, eu vou colocar aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer o seguinte, ó. Imagina que esse aqui é meu header. Então, eu quero falar só, olha, é um header com esse tanto de coisa aqui dentro. Tá? Então, eu estou passando um header novo, e aí eu ponho o que eu quiser aqui dentro. Né? Então, como que eu pego essa parte de dentro aqui, né, para utilizar entre o header e o /header? A gente utiliza uma outra propriedade. Então, aqui a gente tem uma propriedade nomeada, né, então header e footer. E aqui, quando é assim, a gente tem uma outra propriedade que é o props.children. Então, eu posso escrever o props.children na tela e a gente pode ver, vamos ver se funcionou. Ele ficou igualzinho, né? Vamos colocar uma outra coisa aqui, ó, header, só para a gente saber que ele passou por dentro do header. Olha lá que legal. Então, essas são as duas formas que são bastante interessantes aí de a gente criar uma composição. Ou eu crio com uma prop normal, ou se eu passar no corpo desse componente, ele vai virar props.children, tá? Então, eu consigo pensar aí em componentes cada vez mais genéricos, né? Porque eu posso fazer um header, por exemplo, para todas as minhas páginas. E aí, se eu quiser aplicar um class diferente, eu aplico aqui, né, nesse header. E aí, se eu quiser trocar um dia o class, eu troco de todos, tá? Então, fica muito legal, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode utilizar para styled component, né? Então, eu posso aplicar aqui um estilo nesse componente também, e também, se eu trocar uma vez, eu troco em todos os lugares. E aqui é quando a gente tem como se fosse mais de um filho, né? Então eu tenho mais de um componente que eu quero renderizar dentro desse componente Py que eu estou criando aqui, e aí eu tenho a chance de colocar JSX nos outros dois. Isso libera um potencial aqui para o React muito, mas muito grande, tá? Porque a gente consegue, através dessa componentização, reutilizar muito código. Então a gente pode criar componentes que a gente prevê que algumas partes dele ali são outros componentes injetados, tá? Então isso dá um alcance, né, um potencial, o potencial do React é muito grande para isso, tá? Então é bastante interessante aí, tá bom? Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo aqui, de comentar o que vocês acharam, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!